No restaurante mais luxuoso da cidade, a esposa do milionário humilhava funcionários sem piedade. Mas quando ela desafiou a nova garçonete na frente de todos, descobriu que havia escolhido a pessoa errada para atacar. Joana Ferreira tinha apenas 25 anos e era seu primeiro dia como garçonete no Palazzo d'Oro. O restaurante 5 estrelas era conhecido não apenas pela comida excepcional, mas também pela esposa do dono. Uma mulher que aterrorizava funcionários com seu temperamento explosivo. Enquanto Joana organizava as mesas com uma precisão que chamava atenção, não fazia ideia de que estava prestes a se tornar o próximo alvo de Viviane Noronha. O som dos saltos altos no mármore anunciou a chegada da temida patroa, e todos os funcionários baixaram a cabeça. Menos Joana, que manteve o olhar firme quando a mulher loira se aproximou. O Palazzo d'Oro era mais que um restaurante. Era um símbolo de status, um templo do luxo onde apenas os mais ricos ousavam pisar. Localizado no coração da cidade, suas paredes de mármore e lustres de cristal contavam histórias de fortunas construídas e perdidas ao longo de décadas. Ricardo Noronha, dono do restaurante, havia transformado um pequeno bistrô em um império gastronômico. Aos 52 anos, era respeitado no mundo dos negócios, conhecido pela ética e pelo tratamento justo com funcionários. Mas havia uma sombra em sua reputação. Sua esposa, Viviane. Viviane Noronha caminhava pelo restaurante como se fosse sua propriedade pessoal. Aos 45 anos, ainda mantinha a beleza que a fizera modelo na juventude, mas os anos de privilégios haviam endurecido seu coração. Cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas sempre impecáveis e roupas de grife compunham sua armadura diária. Para ela, o Palazzo d'Oro era seu palco particular, onde exercia um poder quase absoluto sobre os funcionários. A equipe do restaurante havia aprendido a andar nas pontas dos pés quando ela aparecia. Um olhar de desaprovação de Viviane poderia custar o emprego de qualquer um. Ela fiscalizava cada detalhe, desde o brilho dos copos até a postura dos garçons, sempre encontrando algo para criticar. Naquela segunda-feira de março, o gerente Carlos apresentava a nova contratada. Joana Ferreira segurava firme a bandeja vazia, tentando disfarçar o nervosismo que sentia nas mãos. Aos 25 anos, ela carregava nos olhos uma determinação que contrastava com sua aparente simplicidade. "Esta é Joana, nossa nova garçonete", disse Carlos, ajeitando a gravata com um gesto nervoso que não passou despercebido. Joana vestia o uniforme preto e branco padrão do restaurante, mas havia algo diferente nela. Talvez fosse a postura ereta, a forma como segurava o queixo ligeiramente erguido, ou o modo como seus olhos observavam cada detalhe do ambiente com uma atenção quase científica. "Prazer em conhecer todos", disse ela, sua voz firme ecoando no salão principal, ainda vazio. Os outros funcionários trocaram olhares discretos. Alguns pareciam admirar sua confiança. Outros demonstravam preocupação. Sabiam que ser novata no Palazzo d'Oro significava estar na mira de Viviane Noronha. O restaurante começava a receber os primeiros clientes do almoço. O barulho discreto de talheres sendo organizados se misturava ao som suave de música clássica. Joana observava tudo com atenção, memorizando a localização de cada mesa, o nome de cada cliente regular, as preferências de cada um. "Mesa 7 sempre pede o vinho Barolo", murmurou Sofia, garçonete veterana, tentando ajudar a novata. "E cuidado com a mesa 15, é onde ela sempre senta." Joana assentiu, mas não demonstrou o medo que os outros esperavam ver. Havia algo em seus olhos que sugeria experiências muito além dos seus 25 anos. Durante a primeira hora, ela serviu as mesas com uma precisão quase matemática. Não derrubou nada, não esqueceu nenhum pedido, não cometeu os erros típicos de iniciantes. Os clientes pareciam impressionados com sua eficiência silenciosa. "De onde você veio?", perguntou Marcos, outro garçom, durante uma pausa rápida na copa. "De longe",
respondeu Joana simplesmente, verificando se sua aparência estava impecável antes de voltar ao salão. A resposta misteriosa apenas aumentou a curiosidade dos colegas. Havia algo nela que não se encaixava no perfil típico dos funcionários do restaurante. Sua postura, seu vocabulário cuidadoso, a forma como analisava cada situação antes de agir. Às 14h, o movimento diminuiu. Era nesse horário que Viviane Noronha costumava fazer suas aparições. Os funcionários sabiam que os próximos minutos definiriam o destino da nova contratada. Joana limpava metodicamente uma mesa quando ouviu o som inconfundível de saltos altos no piso de mármore. Ergueu os olhos e viu uma mulher loira se aproximando, vestindo um blazer bege que custava mais que 3 salários mínimos. O perfume caro chegou antes dela. Os outros funcionários baixaram as cabeças, fingindo estar ocupados demais para notar a chegada da patroa. Mas Joana manteve o contato visual, observando cada movimento da mulher que se aproximava como um predador estuda sua presa. Viviane parou a poucos metros de distância, analisando a novata dos pés à cabeça. Seu olhar calculista percorreu cada detalhe do uniforme, cada fio de cabelo fora do lugar, cada imperfeição que pudesse criticar. "Você deve ser a nova", disse Viviane, sua voz doce escondendo uma frieza que faria qualquer um se arrepiar. "Sim, senhora. Joana Ferreira", respondeu a jovem, mantendo a postura ereta. O silêncio que se seguiu foi tenso. Os outros funcionários seguraram a respiração, esperando pela primeira humilhação que certamente viria. Era assim que Viviane estabelecia sua dominância, escolhendo um alvo e o destruindo psicologicamente na frente de todos. Mas algo nos olhos de Joana fez Viviane hesitar por um momento. Havia uma calma ali, uma serenidade que não combinava com o nervosismo que ela esperava encontrar. Era como se a jovem garçonete soubesse algo que ela não sabia. "Veremos se você consegue atender os padrões deste estabelecimento", disse Viviane finalmente, dando as costas e se dirigindo para sua mesa reservada. Joana voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas os observadores mais atentos notaram um pequeno sorriso no canto de seus lábios. Um sorriso que sugeria que ela sabia exatamente com quem estava lidando. E que talvez, apenas talvez, Viviane Noronha tivesse acabado de encontrar alguém que não se intimidaria facilmente. Na manhã seguinte, Joana chegou ao Palazzo d'Oro 15 minutos antes do horário. O restaurante ainda estava fechado, mas ela preferiu aguardar do lado de fora, observando o movimento da rua enquanto organizava mentalmente as tarefas do dia. O sol matinal refletia nas vidraças do estabelecimento, criando um jogo de luzes que destacava cada detalhe da fachada elegante. Joana estudava a arquitetura com o olhar de quem entendia mais sobre design do que aparentava. Seus dedos tamborilaram discretamente no tecido da bolsa simples que carregava. Carlos abriu as portas pontualmente às 11 horas. "Pontualidade é uma virtude rara hoje em dia", comentou, observando Joana com aprovação crescente. "Continue assim e terá um futuro brilhante aqui." Se ele soubesse o quão irônico era esse comentário, pensou Joana, mas limitou-se a sorrir educadamente. A preparação matinal seguiu a rotina estabelecida. Mesas foram verificadas, talheres polidos, cardápios organizados. Joana executava cada tarefa com uma perfeição mecânica que impressionava os colegas veteranos. Não havia hesitação em seus movimentos, como se já conhecesse aquele ambiente há anos. "Ela aprende rápido demais", sussurrou Marcos para Sofia durante a organização da Copa. "Ontem era sua primeira vez aqui, mas olha como manuseia essas peças de cristal. Parece que nasceu para isso." Sofia observou Joana dobrando guardanapos com uma técnica impecável. Há algo diferente nela. A forma como fala, como se comporta, não parece com as outras meninas que já trabalharam aqui. O primeiro cliente chegou às 12h em ponto. Um empresário conhecido que sempre ocupava a mesa 3 e pedia o mesmo prato desde que o restaurante abriu.
Joana serviu-o com uma naturalidade que o deixou visivelmente impressionado. Novo rosto por aqui, disse ele, examinando Joana com curiosidade respeitosa. Há quanto tempo trabalha no ramo? O suficiente para conhecer bom serviço quando vejo, respondeu ela diplomaticamente, reabastecendo seu copo d'água, sem que ele precisasse pedir. O homem assentiu, claramente satisfeito. Era exatamente esse tipo de profissionalismo discreto que esperava encontrar no Palazzo d'Oro. Durante a hora do almoço, o movimento se intensificou. Joana circulava entre as mesas com a agilidade de uma veterana, antecipando necessidades, resolvendo pequenos problemas antes que se tornassem inconvenientes. Os clientes começaram a pedir especificamente para serem atendidos por ela. Foi então que Viviane fez sua entrada triunfal. Desta vez, ela não chegou sozinha. 3 amigas a acompanhavam, todas vestidas com o mesmo ar de superioridade cultivada que caracterizava a alta sociedade local. Elas se dirigiram diretamente para a mesa 15, o local estratégico que permitia a Viviane observar todo o salão. «Garçom!» chamou Viviane, sua voz cortando o murmúrio discreto das conversas. Não era um pedido, era uma ordem. Joana se aproximou calmamente, bloco de anotações em mãos. «Boa tarde, senhora Noronha. Em que posso ajudá-la?» As amigas de Viviane trocaram olhares divertidos, como se esperassem um espetáculo. Conheciam bem a reputação da anfitriã quando se tratava de funcionários novos. «Quero 4 águas com gás, temperatura exata de 4 graus, servidas em taças de cristal bacará, não nos copos comuns», disse Viviane, observando atentamente a reação de Joana. «E certifique-se de que não haja manchas nas taças. Nenhuma». «Claro, senhora», respondeu Joana, anotando com caligrafia perfeita. «Ah, e outra coisa», acrescentou Viviane com um sorriso que não chegava aos olhos. «O cardápio de hoje me parece repetitivo. Preciso que você sugira algo especial, algo que demonstre que este estabelecimento ainda merece sua reputação». Era uma armadilha óbvia. Funcionários novos não deveriam fazer sugestões culinárias sem consultar o chefe primeiro. Qualquer resposta que Joana desse poderia ser usada contra ela. Mas, para surpresa de todos, Joana não hesitou. «Posso sugerir o risoto de camarões, flambado com conhaque Hennessy Paradis, acompanhado do vinho Chateau Margaux 2010. É uma combinação que realça os sabores marinhos sem sobrepujar a delicadeza do prato». O silêncio que se seguiu foi absoluto. As amigas de Viviane pararam de conversar. Os outros funcionários olharam discretamente na direção da mesa 15. Viviane piscou algumas vezes, claramente não esperando uma resposta tão sofisticada. O cognac mencionado custava mais de 3.000 reais a garrafa. O vinho era ainda mais caro, e a descrição gastronômica estava tecnicamente perfeita. «Você conhece essas bebidas?» perguntou uma das amigas, a curiosidade vencendo a discrição. «Conheço o suficiente para saber que combinam bem com frutos do mar», respondeu Joana simplesmente. Viviane sentiu que estava perdendo o controle da situação. Rapidamente, mudou de estratégia. «Muito bem, então traga o que sugeriu. Mas quero a mesa impecável primeiro. Vejo algumas manchas no vidro». Joana examinou a mesa com atenção profissional. O vidro estava perfeitamente limpo, polido horas antes, segundo os padrões rigorosos do restaurante. Mas ela pegou um pano e passou novamente pela superfície, removendo inexistentes imperfeições. «Melhor», disse Viviane, observando cada movimento. «Agora, sobre sua aparência, esse uniforme parece estar grande demais. Uma garçonete deve ter apresentação impecável». Era mentira. O uniforme de Joana estava perfeitamente ajustado, seguindo todas as normas da casa. Mas a jovem apenas assentiu educadamente. «Providenciarei o ajuste, senhora». Durante a preparação dos pratos, Joana trabalhou com uma eficiência impressionante. Coordenou com o chefe a preparação do risoto, verificou pessoalmente a temperatura das bebidas,
Organizou a apresentação dos pratos como se fosse uma obra de arte. Quando serviu a mesa 15, até as amigas mais críticas de Viviane precisaram admitir que estava tudo perfeito. O risoto estava no ponto exato, o conhaque na temperatura ideal, o vinho devidamente decantado. Satisfatório, murmurou Viviane, claramente frustrada por não encontrar falhas óbvias. Mas a refeição estava longe de terminar. Durante a sobremesa, ela decidiu apertar o cerco. Joana, não é? Conte-nos sobre sua experiência anterior. Onde trabalhou antes de chegar aqui? A pergunta ecoou pelo salão. Outros clientes pararam de conversar, curiosos para ouvir a resposta. Era o tipo de interrogatório público que Viviane adorava conduzir. Joana manteve a compostura. Trabalhei em diferentes lugares, senhora, sempre no ramo da hospitalidade. Diferentes lugares, repetiu Viviane, saboreando cada palavra. Que vago. Você não teria algo a esconder, teria? O tom acusatório fez alguns clientes se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Era evidente que a situação estava saindo dos limites do profissionalismo. Acredito que meu trabalho aqui fala por si mesmo, respondeu Joana, sua voz mantendo o tom respeitoso, mas firme. Veremos, disse Viviane, sinalizando que a conversa havia terminado. Pode se retirar. Joana se afastou com dignidade, mas todos no restaurante haviam testemunhado o início de algo que prometia se intensificar nos próximos dias. Viviane havia lançado o primeiro ataque, mas encontrou uma resistência inesperada. E no fundo de seus olhos havia começado a crescer uma inquietação que ela ainda não conseguia nomear. Os dias seguintes no Palazzo d'Oro foram marcados por uma tensão crescente que todos os funcionários podiam sentir. Viviane Noronha havia transformado a vida de Joana em uma verdadeira batalha psicológica, aparecendo no restaurante com uma frequência inédita. Era quinta-feira quando a situação escalou para um novo patamar. Viviane chegou acompanhada de duas socialites conhecidas por suas línguas afiadas e sede de fofocas. Escolheram estrategicamente a mesa ao centro do salão, garantindo que cada palavra fosse ouvida por todos os presentes. Carlos, chamou Viviane, sua voz ecoando pelo ambiente refinado. Preciso falar sobre o padrão de serviço. Algumas coisas me preocupam profundamente. O gerente se aproximou com passos cautelosos, já prevendo o que estava por vir. Em que posso ajudá-la, senhora Noronha? É sobre a nova funcionária. Tenho observado certas inconsistências. Joana continuou servindo outras mesas, mas seus ouvidos captavam cada palavra. Os outros funcionários reduziram suas atividades, fingindo estar ocupados, enquanto prestavam atenção na conversa que determinaria o destino da colega. Ontem ela demorou exatamente 43 segundos para trazer minha água, disse Viviane, consultando um relógio dourado no pulso. O padrão do estabelecimento não é 30 segundos? Carlos coçou a cabeça, confuso. Não existia tal padrão, e 43 segundos era um tempo excelente para qualquer restaurante. Bem, senhora, acredito que... E tem mais, interrompeu uma das amigas de Viviane, claramente ensaiada para participar da encenação. Notei que ela usa um vocabulário muito elaborado para uma garçonete comum. Isso não é suspeito? A segunda amiga assentiu vigorosamente. Exato. Ontem ela recomendou um vinho que eu nem sabia que existia. Como uma funcionária novata conhece rótulos tão exclusivos? Joana se aproximou da mesa com uma bandeja de aperitivos para clientes próximos. Seu rosto mantinha a expressão profissional, mas observadores atentos notariam uma leve tensão em sua mandíbula. Talvez devêssemos investigar melhor suas referências, sugeriu Viviane, elevando propositalmente o tom de voz. Pessoas com passados duvidosos podem trazer problemas para estabelecimentos respeitáveis. A insinuação era clara. Joana estava sendo acusada publicamente de ter algo a esconder. Vários clientes pararam de comer, claramente desconfortáveis com a situação que se desenrolava diante deles. Vou verificar toda a documentação novamente, prometeu Carlos, tentando apaziguar a situação sem prejudicar nenhum dos lados.
Durante o restante do dia, Viviane orquestrou uma campanha sistemática de pequenas humilhações. Cada vez que Joana passava perto de sua mesa, encontrava algo para criticar. A postura, a velocidade do serviço, a forma como segurava a bandeja. Sua mão está tremendo, comentou em voz alta quando Joana serviu o café. Nervosismo não é característica desejável em funcionários, mas Joana não estava nervosa. Suas mãos permaneciam firmes como rochas, segurando as xícaras com precisão cirúrgica. A observação de Viviane era simplesmente falsa, e todos podiam ver isso. Claro, senhora, respondeu Joana calmamente, completando o serviço sem derramar uma única gota. Na sexta-feira, a perseguição se intensificou. Viviane trouxe uma lupa para inspecionar a limpeza das mesas atendidas por Joana. Percorria o restaurante como uma detetive procurando evidências de um crime inexistente. Aqui, anunciou dramaticamente, apontando para uma marca microscópica no vidro da mesa 6. Isso é inaceitável. Uma mancha que qualquer cliente pode notar. A mancha era uma reflexão da luz no cristal perfeitamente polido. Mas Joana pegou o pano de limpeza e passou novamente pela superfície, eliminando a inexistente imperfeição. Os clientes regulares começaram a demonstrar sinais de irritação com o comportamento de Viviane. Murmúrios discretos circulavam pelo salão, comentando sobre a injustiça da situação. Alguns até começaram a pedir especificamente para serem atendidos por Joana em um gesto silencioso de apoio. Essa jovem é excelente, comentou discretamente um empresário influente para seu companheiro de mesa. O que está acontecendo aqui não está certo. Mas Viviane estava longe de terminar. Na segunda-feira seguinte, ela chegou com uma pasta repleta de papéis. Espalhou documentos pela mesa como se estivesse montando um dossiê investigativo. Carlos, preciso discutir questões de segurança, disse ela, gesticulando dramaticamente para os papéis. Descobri que nossa nova funcionária não tem referências locais verificáveis. Era verdade que Joana havia apresentado referências de outras cidades, algo perfeitamente normal para alguém que se mudava em busca de oportunidades. Mas Viviane transformava esse fato corriqueiro em algo sinistro. Pessoas sem histórico local podem representar riscos, continuou ela, claramente preparada para esta apresentação. Como sabemos que ela não tem ligações com elementos indesejáveis? A acusação velada fez Joana parar de organizar as mesas. Pela primeira vez em dias, ela olhou diretamente para Viviane, e por um momento, todos no restaurante sentiram a tensão elétrica entre as duas mulheres. Minha ficha está limpa, senhora, disse Joana, sua voz mantendo o tom respeitoso, mas carregando uma firmeza que não passou despercebida. Posso fornecer qualquer documentação adicional que seja necessária. Documentos podem ser falsificados, retrucou Viviane rapidamente. O que não pode ser falsificado é o caráter, e há algo em você que não consigo decifrar. A última frase revelava mais do que Viviane pretendia. Sua frustração estava ficando evidente. Todos os seus ataques haviam falhado em quebrar a compostura de Joana, e isso a incomodava profundamente. Durante o almoço, a situação atingiu um ponto crítico. Viviane pediu para examinar pessoalmente cada prato antes que Joana o servisse aos clientes. Era uma humilhação calculada, sugerindo que a garçonete não era confiável nem para carregar comida. Este molho está na consistência correta? Perguntou ela, mergulhando um dedo na beirada do prato principal de um cliente importante. O gesto foi tão inapropriado que até suas próprias amigas pareceram constrangidas. O cliente em questão, um juiz aposentado, conhecido por sua paciência limitada, franziu a testa visivelmente irritado. Senhora, posso servir minha refeição sem inspeção adicional? Disse ele, sua voz carregada de autoridade. Confio no padrão do estabelecimento. Viviane forçou um sorriso, percebendo que havia cruzado uma linha. Claro, apenas garantindo a excelência que nossos clientes merecem. Mas o dano estava feito.
Sua campanha contra Joana estava começando a afetar a reputação do próprio restaurante. Clientes sussurravam entre si. Alguns pareciam genuinamente desconfortáveis com o ambiente tenso. Joana continuou trabalhando como se nada estivesse acontecendo, mas observadores atentos notavam pequenos detalhes reveladores. A forma como ela memorizava perfeitamente cada pedido sem anotar, como conhecia instantaneamente a origem de cada vinho, como manejava situações complexas com uma calma quase supernatural. Há algo diferente nela, murmurou Sofia para Marcos durante uma pausa. A forma como lida com toda essa pressão é como se já tivesse passado por situações muito piores. Ou muito melhores, respondeu Marcos, observando Joana dobrar guardanapos com uma técnica que parecia ter sido aprendida em escola de hotelaria de luxo. Ao final da semana, Viviane havia esgotado quase todas as suas estratégias de intimidação. Joana permanecia inabalável, profissional, misteriosa. E essa resistência estava começando a despertar uma curiosidade perigosa na esposa do milionário. Era como se ela soubesse que estava perdendo uma batalha cujas regras não compreendia completamente. E pessoas como Viviane Noronha não gostavam de perder. A descoberta aconteceu por acaso, como as melhores revelações costumam acontecer. Era uma quarta-feira chuvosa, quando Marcos, o sommelier do restaurante, decidiu organizar a adega particular de Ricardo Noronha, localizada no escritório do segundo andar. Entre garrafas centenárias e rótulos raríssimos, ele encontrou uma coleção de revistas especializadas em gastronomia internacional. Enquanto folheava distraidamente uma edição da Gastronomie Excellence de 2 anos atrás, seus olhos se fixaram em uma fotografia que o fez questionar sua própria sanidade. Na capa da revista, posando elegantemente ao lado de um prato elaborado, estava Joana Ferreira, mas não a Joana do uniforme simples que servia mesas no andar de baixo. Esta Joana usava um avental de chefe impecável, segurava uma colher dourada e tinha o título Chefe Revelação do Ano, estampado em letras douradas ao lado de seu rosto sorridente. Marcos deixou cair a revista, o barulho ecoando pelo escritório silencioso. Com mãos trêmulas, pegou a publicação novamente e leu a matéria completa. Cada palavra confirmava o impossível. Joana Ferreira era considerada uma das chefes mais promissoras da Europa, formada em Le Cordon Bleu, especialista em alta gastronomia francesa e italiana. Chefe Joana Ferreira, de apenas 23 anos na época, dizia o artigo, revolucionou o conceito de fusão gastronômica no renomado restaurante Le Petit Palais, em Lyon, França. Sua técnica impecável e criatividade inovadora prometem redefinir os padrões da culinária contemporânea. A matéria continuava detalhando suas conquistas, estágios nos melhores restaurantes europeus, mentorias com chefes estrelados pelo Guia Michelin, domínio de 6 idiomas e especialização em vinhos raros. A jovem que servia mesas no Palazzo d'Oro era, na verdade, uma prodígio culinária reconhecida internacionalmente. Marcos correu escada abaixo, a revista ainda nas mãos. Encontrou Carlos organizando as reservas para o jantar e, sem cerimônia, estendeu a publicação na sua frente. Você precisa ver isso, disse ele, apontando para a capa. Carlos ajustou os óculos e examinou a imagem. Seu rosto passou por uma sequência de expressões: confusão, descrença, espanto e, finalmente, compreensão. Tudo fazia sentido agora. O conhecimento sofisticado sobre vinhos, a postura impecável, a forma como ela manejava situações complexas com naturalidade absoluta. Por que uma chefe deste nível estaria trabalhando como garçonete? Murmurou Carlos, mais para si mesmo que para Marcos. Talvez seja essa a pergunta que deveríamos estar fazendo, respondeu Marcos, observando Joana através da porta de vidro do escritório. Ela estava explicando pacientemente a um cliente as nuances de um vinho específico, gesticulando com a elegância de quem dominava completamente o assunto.
Naquele momento, Sofia apareceu na entrada do escritório, carregando uma bandeja de copos limpos. Vocês viram a movimentação lá embaixo? A senhora Viviane está interrogando Joana novamente. Carlos e Marcos trocaram olhares significativos. Armados com essa nova informação, decidiram descer para observar mais de perto o desenrolar da situação. No salão principal, Viviane havia montado seu usual teatro de intimidação. Desta vez, ela trouxera uma amiga que se apresentava como consultora em recursos humanos, claramente uma farsa para adicionar credibilidade às suas acusações. Então, Joana, disse Viviane, consultando um bloco de anotações fabricado para a ocasião. Minha amiga aqui tem experiência em detectar inconsistências em currículos. Que tal nos contar mais sobre sua formação? Joana mantinha a postura serena de sempre, mas Carlos e Marcos agora podiam perceber detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela segurava as mãos, a linguagem corporal confiante, o olhar que sugeria conhecimento muito além de suas aparentes circunstâncias. Estudei hospitalidade em instituições respeitáveis, respondeu Joana diplomaticamente. Que instituições, especificamente? Pressionou a suposta consultora. Por um momento, Joana hesitou. Seus olhos percorreram o salão, notando que a conversa havia atraído a atenção de praticamente todos os presentes. Carlos se aproximou discretamente, a revista ainda escondida atrás das costas. Instituições europeias, disse Joana finalmente. Prefiro que meu trabalho aqui fale por si mesmo. Viviane sorriu com satisfação, interpretando a resposta vaga como sinal de fraqueza. Europeia, que interessante. E o que uma pessoa com formação europeia estaria fazendo servindo mesas em um restaurante no Brasil? A pergunta ecoou pelo salão como um tiro. Era o tipo de questionamento que poderia destruir a credibilidade de qualquer funcionário. Mas Carlos decidiu que era hora de intervir. Posso interromper por um momento? Disse ele, se aproximando das mulheres com a revista nas mãos. Encontrei algo que pode esclarecer algumas dúvidas. Estendeu a publicação para Viviane, aberta na página da matéria sobre Joana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viviane examinou a revista, suas pupilas dilatando à medida que processava a informação impossível. Isso deve ser um engano, balbuciou ela, mas sua voz não carregava convicção. Os outros clientes se aproximaram curiosos, criando um pequeno círculo ao redor da mesa. Um murmúrio de espanto percorreu o grupo quando viram a fotografia e leram o título. Chefe Revelação do Ano, leu em voz alta um dos clientes regulares. Joana Ferreira, Le Cordon Bleu. Meu Deus, é ela mesmo. Joana fechou os olhos por um momento, sabendo que seu segredo havia sido descoberto. Quando os abriu novamente, sua postura havia mudado sutilmente. A garçonete humilde havia desaparecido, substituída pela chefe confiante que aparecia na revista. É verdade, disse ela simplesmente, sua voz agora carregando uma autoridade que não demonstrara antes. Sou chefe formada pelo Le Cordon Bleu, especializada em alta gastronomia francesa e italiana. O impacto da revelação foi instantâneo. Clientes tiraram fotos da revista, outros começaram a fazer perguntas sobre suas experiências culinárias. Viviane permanecia em silêncio, ainda processando a reviravolta completa da situação. Mas por quê? Começou Carlos, formulando a pergunta que todos queriam fazer. Joana olhou diretamente para Viviane antes de responder. Às vezes, precisamos começar do zero para entender verdadeiramente onde queremos chegar. E às vezes descobrimos mais sobre as pessoas observando como elas tratam aqueles que consideram inferiores. A frase foi como uma lâmina afiada cortando o ar. Todos no restaurante entenderam perfeitamente a quem ela se referia. Viviane havia passado semanas humilhando uma profissional qualificada, tratando-a como inferior baseada apenas em aparências. Você nos enganou, disse Viviane finalmente, tentando recuperar algum controle da situação.
Eu nunca menti sobre nada, respondeu Joana calmamente. Apenas não mencionei detalhes que não foram perguntados. Meu trabalho aqui sempre foi impecável, independentemente das minhas qualificações anteriores. A tensão no ar era palpável. Viviane percebeu que havia sido completamente superada por alguém que ela havia subestimado desde o primeiro encontro. Pior ainda, havia feito isso publicamente, na frente de clientes que agora a olhavam com uma mistura de desaprovação e constrangimento. A revelação havia mudado tudo, mas também havia preparado o terreno para um confronto final que nenhum dos presentes jamais esqueceria. O silêncio no Palácio Doro era tão denso que o som de uma taça tocando o pires ecoava como um trovão. Todos os olhares alternavam entre a revista aberta sobre a mesa e as duas mulheres que se encaravam em uma batalha silenciosa de vontades. Viviane Noronha sentia o mundo girando ao seu redor. Durante semanas, ela havia atacado sistematicamente uma chefe internacionalmente reconhecida, tratando-a como uma funcionária comum que precisava ser colocada em seu lugar. A humilhação era total, mas sua natureza orgulhosa não permitiria que ela simplesmente se desculpasse e recuasse. Muito bem, disse ela finalmente, erguendo-se da cadeira com a postura rígida de quem estava prestes a atacar. Se você é tão talentosa quanto essa revista sugere, então prove. Joana inclinou ligeiramente a cabeça, aguardando o que viria a seguir. Ao seu redor, clientes e funcionários formavam um círculo involuntário, como espectadores de um duelo que todos sabiam ser inevitável. Prove para todos aqui que você não é apenas uma impostora usando credenciais falsas, continuou Viviane, sua voz ganhando volume e veneno. Prove que merece estar em um estabelecimento deste nível. A provocação era óbvia. Viviane estava tentando forçar Joana a uma demonstração pública que poderia dar errado e restaurar sua própria autoridade. Era uma jogada desesperada, mas ainda assim perigosa. Carlos tentou intervir. Senhora Noronha, talvez não seja necessário... É necessário sim, cortou Viviane bruscamente. Meu marido confia em mim para manter os padrões deste restaurante. Se temos uma suposta chefe trabalhando como garçonete, há claramente algo errado com essa história. Joana observou a cena se desenrolar, seus olhos calculando cada nuance da situação. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente. Não mais a submissão educada da garçonete, mas a autoridade serena de uma profissional no topo de seu campo. O que exatamente a senhora gostaria que eu provasse? Perguntou ela, removendo o avental de garçonete com movimentos deliberados. Por baixo do uniforme simples, Joana usava uma blusa branca impecável que observadores atentos notariam era cortada no estilo clássico usado por chefes profissionais. Cada detalhe de sua aparência começava a fazer sentido sob esta nova luz. Cozinhe, disse Viviane, apontando dramaticamente para a cozinha. Se você é tão boa quanto afirma, prepare algo que justifique toda essa pretensão. O desafio ecoou pelo restaurante como um tiro de pistola iniciando um duelo. Vários clientes se mexeram em suas cadeiras, alguns claramente empolgados com a perspectiva de presenciar uma demonstração culinária de alto nível. Joana olhou ao redor do salão, seus olhos encontrando os de cada pessoa presente. Muito bem, disse ela simplesmente. Aceito o desafio. O que aconteceu a seguir transformou completamente a atmosfera do Palácio Doro. Joana caminhou em direção à cozinha com a confiança de um general marchando para a batalha. Os funcionários da cozinha, que haviam observado toda a cena através da abertura de serviço, se afastaram respeitosamente quando ela se aproximou. Posso usar seus ingredientes? Perguntou ela ao chefe principal, um homem experiente que havia trabalhado nos melhores restaurantes da cidade. Claro, respondeu ele, claramente curioso para ver do que ela era capaz. Joana examinou rapidamente os ingredientes disponíveis. Havia camarões frescos, massa artesanal, trufas negras, queijo parmesão envelhecido e uma seleção impressionante de ervas frescas.
Em questão de segundos, ela havia mentalmente construído um prato que seria tanto tecnicamente impressionante quanto visualmente deslumbrante. Vou preparar um risoto de camarões com trufas negras, finalizado com redução de vinho branco e espuma de parmesão, anunciou ela, sua voz carregando a autoridade de quem dominava completamente seu ofício. O que se seguiu foi uma demonstração de maestria culinária que deixou até os funcionários mais experientes boquiabertos. Joana se movia pela cozinha como uma dançarina, cada movimento preciso e eficiente. Ela tempera os camarões com uma mistura de especiarias que preparou na hora. Iniciou o risoto com uma técnica de tostagem que fez o arroz liberar um aroma hipnotizante. Enquanto isso, no salão, Viviane tentava manter sua compostura, mas era visível que sua confiança estava desmoronando. Os clientes haviam se levantado de suas mesas e se aproximado da abertura da cozinha para observar melhor a performance. "Olhem a técnica dela com a colher", murmurou um cliente que se identificara como chefe amador. "Isso é puro Le Cordon Bleu. E a forma como ela está controlando o fogo", acrescentou outro. "Cada chama ajustada perfeitamente para cada etapa do processo." Em 15 minutos, Joana havia criado uma obra de arte comestível. O risoto estava perfeitamente cremoso, os camarões dourados na medida exata, as trufas liberavam um aroma que perfumava todo o restaurante. A apresentação final incluía microervas dispostas com precisão artística e gotas de azeite de oliva premium, que criavam um padrão visual deslumbrante no prato. Ela emergiu da cozinha, carregando o prato como se fosse uma coroa real. O silêncio no restaurante era absoluto. Até Viviane havia parado de fingir indiferença e olhava fixamente para a criação culinária. Risoto de camarões com trufas negras, redução de Sauvignon Blanc e espuma de Parmigiano Reggiano, envelhecido 24 meses, anunciou Joana, colocando o prato na mesa central, onde todos pudessem ver. O aroma que emanava do prato era tão intenso e apetitoso que vários clientes fecharam os olhos involuntariamente, como se estivessem experimentando uma sinfonia olfativa. "Quem gostaria de experimentar?", perguntou Joana, olhando diretamente para Viviane. A esposa do milionário estava em uma situação impossível. Recusar seria admitir derrota, mas aceitar significaria potencialmente ter que reconhecer a superioridade de alguém que ela havia tentado humilhar por semanas. "Eu experimento", disse uma voz masculina firme da entrada do restaurante. Todos se viraram para ver Ricardo Noronha, o dono do estabelecimento, que havia chegado sem ser notado e observado toda a cena em silêncio. Seu rosto carregava uma expressão séria que ninguém conseguia decifrar. Ele se aproximou da mesa, pegou um garfo e experimentou uma pequena porção do risoto. Mastigou lentamente, seus olhos fechados em concentração. O restaurante inteiro prendeu a respiração, aguardando seu veredito. Quando Ricardo abriu os olhos, olhou primeiro para sua esposa, depois para Joana e finalmente para todos os presentes. "Este", disse ele pausadamente, "é possivelmente o melhor risoto que já provei em toda a minha vida." As palavras caíram sobre Viviane como um martelo. Seu próprio marido havia não apenas provado publicamente que ela estava errada, mas também reconhecido a superioridade culinária da mulher que ela havia tentado destruir. O confronto havia chegado ao seu clímax, e todos no Palazzo d'Oro sabiam que nada seria igual depois daquele momento. O silêncio que se seguiu ao veredicto de Ricardo Noronha foi ensurdecedor. Viviane permanecia imóvel, seu rosto alternando entre tons de vermelho e branco enquanto processava a magnitude de sua humilhação pública. O marido, que deveria apoiá-la incondicionalmente, havia acabado de validar publicamente a superioridade de uma mulher que ela tentara destruir. "Ricardo", murmurou ela, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. "Você não pode estar falando sério." Mas Ricardo não olhou para a esposa.
Seus olhos permaneciam fixos em Joana, e pela primeira vez em semanas, ela pôde ver admiração genuína no olhar de alguém da família proprietária. Mais que sério, disse ele, ainda saboreando os últimos vestígios do risoto. Joana, posso perguntar por que uma chefe do seu calibre está trabalhando como garçonete no meu restaurante? A pergunta ecoou pelo salão, e todos os presentes se inclinaram discretamente para não perder nenhuma palavra da resposta. Joana olhou ao redor, vendo rostos curiosos, alguns solidários, outros simplesmente fascinados pelo drama que se desenrolava. Porque às vezes precisamos nos lembrar de onde viemos, respondeu ela, sua voz carregando uma sabedoria que parecia ir além dos seus 25 anos. E porque queria entender como um restaurante verdadeiramente excepcional funciona em todos os níveis, desde o atendimento até a cozinha. Ricardo assentiu lentamente, compreendendo implicações que sua esposa ainda não conseguia captar. Você veio estudar nosso estabelecimento. Vim aprender, confirmou Joana. E acabei descobrindo muito mais do que esperava sobre como as pessoas revelam seu verdadeiro caráter quando acreditam ter poder sobre outros. A frase foi como uma estocada certeira no orgulho de Viviane. Ela se levantou bruscamente da cadeira, o rosto agora completamente vermelho de indignação. Isso é ridículo! Explodiu ela, sua compostura finalmente desmoronando completamente. Você nos enganou. Fingiu ser uma simples garçonete para nos espionar. Eu nunca fingi ser nada além do que sou, replicou Joana calmamente. Uma profissional que aceita qualquer trabalho honesto. A diferença é que você assumiu que alguém servindo mesas não poderia ter valor ou dignidade. Os clientes começaram a sussurrar entre si, alguns balançando a cabeça em desaprovação óbvia do comportamento de Viviane nas últimas semanas. A mulher que antes comandava respeito através do medo, agora estava sendo julgada publicamente por sua própria conduta. Carlos se aproximou discretamente de Ricardo. Senhor, talvez devêssemos continuar esta conversa em particular. Não, disse Ricardo firmemente. Isso já foi longe demais para ser resolvido em particular. Ele se virou para enfrentar a esposa e, pela primeira vez em anos, Viviane viu algo em seus olhos que a assustou profundamente. Desapontamento genuíno. Viviane, observei você nas últimas semanas, disse ele, sua voz carregada de uma tristeza que cortou mais fundo que qualquer grito poderia. Vi como tratou esta jovem, como tentou humilhá-la, como usou nossa posição social como uma arma contra alguém que você considerava inferior. Eu estava protegendo nosso negócio, tentou se defender Viviane, mas sua voz soava desesperada mesmo aos próprios ouvidos. Você estava satisfazendo sua necessidade de se sentir superior, corrigiu Ricardo. E no processo, quase nos fez perder uma das profissionais mais talentosas que já pisaram neste restaurante. A conversa estava sendo ouvida por todos os presentes, e Viviane podia sentir o peso dos olhares julgadores sobre ela. Clientes que antes a cumprimentavam com reverência, agora sussurravam entre si, claramente desconfortáveis com o que haviam testemunhado. Joana, disse Ricardo, se voltando novamente para a jovem chefe, gostaria de fazer uma proposta. Que tal se tornar nossa chefe executiva? O convite caiu como uma bomba no salão. Viviane empalideceu instantaneamente, percebendo que estava perdendo não apenas o confronto, mas também qualquer influência futura sobre o restaurante. Eu aprecio a oferta, respondeu Joana cuidadosamente, mas acredito que primeiro algumas questões precisam ser resolvidas. Ela olhou diretamente para Viviane, e todos no restaurante entenderam que o momento final havia chegado. Senhora Noronha, disse Joana, sua voz mantendo o tom respeitoso, mas carregando uma firmeza inabalável. Durante estas semanas, você tentou me humilhar publicamente, questionou minha integridade, inventou falhas inexistentes no meu trabalho e tratou-me como se eu fosse menos que humana.
Cada palavra era pronunciada com precisão cirúrgica e Viviane sentia cada uma como um golpe físico. Fez tudo isso porque acreditava que eu não tinha o poder de me defender, continuou Joana. Porque assumiu que alguém na minha posição deveria aceitar seus abusos em silêncio. Os clientes agora observavam em silêncio absoluto, testemunhando o que muitos reconheciam como um momento de justiça há muito esperado. Mas a verdade, disse Joana, sua voz se elevando ligeiramente, é que dignidade não vem de títulos ou posições sociais. Vem de como tratamos os outros, especialmente aqueles que acreditamos não poder nos prejudicar. Viviane tentou falar, mas não conseguiu encontrar palavras. Pela primeira vez em décadas, ela estava completamente sem argumentos, sem estratégias, sem forma de recuperar o controle da situação. E hoje, concluiu Joana, todos aqui viram o verdadeiro caráter de cada uma de nós. Ricardo olhou para a esposa com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Era como se estivesse vendo-a pela primeira vez e não gostasse do que descobrira. Viviane, disse ele finalmente, sua voz carregada de uma autoridade que ela não ousava contestar. Acho melhor você ir para casa. Temos muito que conversar. A frase foi pronunciada em tom baixo, mas todos no restaurante a ouviram. Era uma demissão pública, um banimento do reino que ela havia governado através do medo. Viviane olhou ao redor do salão, vendo apenas rostos que refletiam sua própria queda. Sem uma palavra, pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída, seus saltos ecoando no silêncio como uma contagem regressiva para o fim de uma era. Quando a porta se fechou atrás dela, foi como se todo o Palazzo d'Oro soltasse um suspiro coletivo de alívio. A justiça havia sido feita, e todos sabiam que testemunharam algo extraordinário. O momento em que a arrogância encontrou seu fim nas mãos da dignidade. 3 meses depois, o Palazzo d'Oro havia se transformado completamente. A mudança não estava apenas na cozinha renovada ou no cardápio revolucionário que Joana havia criado. Era algo mais profundo, uma energia diferente que permeava cada canto do estabelecimento. Joana, agora vestindo o avental de chefe executiva, observava o salão lotado através da abertura de serviço. O restaurante nunca havia recebido tantas reservas. Críticos gastronômicos vinham de outras cidades especificamente para experimentar suas criações, e o Palazzo d'Oro estava na lista de espera para receber sua primeira estrela Michelin. «Chefe Joana!» chamou Marcos, se aproximando com uma garrafa de champanhe nas mãos. A mesa 7 gostaria de cumprimentá-la pessoalmente. São jornalistas da revista Gastronomie Excellence. Ela sorriu, removendo as luvas de cozinha. Nos últimos meses, havia se acostumado com o reconhecimento, mas nunca deixara que isso afetasse sua humildade natural. No salão, os jornalistas se levantaram respeitosamente quando ela se aproximou. «Chefe Ferreira, é uma honra conhecê-la pessoalmente», disse uma mulher elegante que se apresentou como editora-chefe. Sua história no Palazzo d'Oro se tornou lendária no meio gastronômico. «Obrigada», respondeu Joana, «mas a verdadeira história não é sobre culinária. É sobre como todos merecem ser tratados com dignidade, independentemente da posição que ocupam». A editora assentiu, claramente tocada pela resposta. É exatamente essa filosofia que queremos destacar em nossa próxima matéria de capa. Enquanto conversavam, Ricardo se aproximou do grupo. Nos últimos meses, ele havia se mostrado um patrão completamente diferente, mais presente, mais humano. O divórcio com Viviane havia sido finalizado 2 semanas atrás, um processo doloroso, mas necessário. «Como está nossa estrela?» perguntou ele, o orgulho evidente em sua voz. «Apenas fazendo meu trabalho», respondeu Joana com simplicidade. «Seu trabalho salvou este restaurante», disse Ricardo, e me ensinou algumas lições importantes sobre liderança e caráter. Os funcionários observavam a interação com sorrisos genuínos. O ambiente de trabalho havia se transformado completamente. Onde antes reinava o medo de Viviane, agora havia respeito mútuo e colaboração. Sofia,
havia sido promovida a supervisora de salão. Marcos se tornara sommelier oficial e Carlos recebera um aumento substancial. Chefe, disse Sofia, se aproximando discretamente. Há uma senhora na entrada que gostaria de falar com você. Diz que é pessoal. Joana franziu a testa intrigada. Não esperava visitas pessoais naquele horário. Dirigiu-se à entrada e encontrou uma mulher de meia idade, vestida simplesmente, que aguardava nervosamente. Joana, disse a mulher, seus olhos se enchendo de lágrimas. Sou mãe da Maria, que trabalha como faxineira no Hotel Central. Ela me contou sua história. Joana se lembrou imediatamente. Maria era uma mulher que havia conhecido durante seus primeiros dias na cidade, quando ainda procurava emprego. Haviam conversado brevemente e Joana havia oferecido palavras de encorajamento. Minha filha disse que você a inspirou a não desistir dos estudos, continuou a senhora. Ela voltou para a escola noturna e agora sonha em trabalhar na área de hotelaria. Queria apenas agradecer por mostrar que pessoas como nós também podem sonhar grande. As palavras tocaram Joana profundamente. Era isso que realmente importava. Não as estrelas Michelin ou o reconhecimento da crítica, mas o impacto positivo na vida de pessoas reais. Maria tem talento, disse Joana, segurando as mãos da senhora. E se ela quiser, sempre terá uma oportunidade aqui. Quando a mulher partiu, visivelmente emocionada, Joana voltou ao salão com uma sensação de completude que não tinha preço. À medida que a noite se encerrava, ela subiu ao terraço do restaurante, um local que Ricardo havia transformado em um pequeno jardim. A cidade se estendia diante dela, luzes cintilando como estrelas terrestres. Bela vista, disse uma voz atrás dela. Joana se virou e encontrou Ricardo, carregando 2 taças de vinho. Pensei que você gostaria de brindar, disse ele, oferecendo uma taça. Ao futuro. Ao presente, corrigiu ela, aceitando a bebida. Porque é aqui que construímos quem realmente somos. Eles brindaram em silêncio, observando a cidade. Não muito longe dali, Viviane Noronha vivia agora em um apartamento modesto, trabalhando como vendedora em uma boutique de roupas. A queda havia sido dura, mas talvez necessária para que ela aprendesse o valor da humildade. Você sabe, disse Ricardo pensativamente. Ela me ligou ontem. Joana o olhou com curiosidade. Pediu desculpas. Não apenas para mim, mas disse que gostaria de se desculpar com você também, quando você estiver pronta. Joana assentiu lentamente. Todos merecem uma segunda chance para mostrar quem realmente podem ser. Enquanto as estrelas brilhavam acima deles, Joana refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazado até ali. Havia começado como uma simples garçonete, subestimada e invisível. Mas a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, e a dignidade sempre triunfa sobre a arrogância. O Palazzo d'Oro continuaria a servir refeições excepcionais, mas sua verdadeira receita secreta agora era algo muito mais valioso: o respeito mútuo e a crença de que cada pessoa, independentemente de sua posição, carrega dentro de si um potencial extraordinário, esperando para ser reconhecido. No fim, essa história mostra que dignidade sempre vence a arrogância. Eu quero saber a sua opinião. Você já viveu ou presenciou uma situação em que alguém foi humilhado e depois deu a volta por cima? Conta aqui nos comentários. Vou ler cada um deles. E se essa virada emocionou você, deixa o like agora, porque isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias como essa.